Olá, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vim fazer um vídeo, né? Muito mais um bate-papo, né? Uma troca de ideia, né? Do que um vídeo mesmo produzido, um vídeo mesmo com o intuito de ser uma produção legal, profunda, né? É mais um bate-papo assim de pensamento, né? De alma, de humanidade mesmo, né? Eu coloquei esse vídeo, né? Esse tema, corrigindo aqui, da, da mentalidade de muitas mulheres achar que o homem tem que ser provedor para tudo. E, e a problemática, tá, gente, de as pessoas viver pela cabeça dos outros, tá, gente? Eu já contei meu testemunho aqui no canal que quando eu tinha 17 anos para 18 anos, eu tive a ideia de criar um estilo, de criar um visual. Naquela época tinha muito aquele pensamento de uma mulher de boa aparência ter cabelo longo, entendeu? Ter certo tipo de padrão de estética, de aparência, formosura. E eu me lembro que eu me lembrei naquela época, eu via naquela época corrigindo aqui, que eu não teria condições para ter um relacionamento, né? Até pela aparência que eu tinha. E eu me lembro que quando eu tomei essa decisão, até antes de ir para um evento na Lapa, parecia que eu me senti renovado, né? Parecia que eu me senti novo. Algo diferente aconteceu comigo quando eu acreditei naquilo ali. Parecia que eu tinha nascido de novo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu enfrentei muitos preconceitos, muita discriminação, muita rejeição, porque eu não queria seguir aquele modelo que foi apontado para mim, né? Corta o cabelinho, passa um perfume, é, bota, bota uma roupa padronizada pela sociedade, que tudo vai dar certo, né? Aquela conduta programada, né? Como se fosse que uma mulher só faz 3 coisas no corpo dela, né? Faz muito mais, né? 20, 40 coisas no corpo dela. E aí foi uma época que eu mudei o meu pensamento a respeito de investir, de fazer mega produção igualmente a uma mulher, e modificou muito. Mas eu me lembro que eu me senti muito naquela época renovado, vivo. Eu me senti muito como se fosse ter nascido de novo. Algo assim diferente. É como se fosse a pessoa ser batizada nas águas. E por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou falando dessa época que eu comecei a fazer os estilos, né? Porque a mentalidade do homem provedor, para vocês entenderem, é aquela mentalidade seguindo o pensamento de 200, 300, 400 anos atrás, 500, 1000, 2000, entendeu? Aquela mentalidade que é o homem que tem que bancar tudo, é o homem que tem que pagar tudo, é o homem que tem que fazer tudo. E tanto os filmes, tanto as novelas, tanto os documentários, tanto os seriados, talvez algumas publicações de alguns livros, talvez, vende essa ideia que o homem sustentava a mulher. Era todo homem que tinha essas condições? Evidentemente que não, tá? Dentro de uma sociedade de monarquia, isso é a primeira coisa que tem que ser falado, e uma sociedade de feudalismo, que foi o período antes de acontecer o capitalismo, no caso, as pessoas, nem todo mundo era rico. A grande maioria não era rico, a grande maioria era pobre. Em alguns filmes até mostra essa questão de muita mulher trabalhando junto com o marido para poder sustentar a família. Só que muitas das vezes a história, a dramaturgia e muitos setores privados só pega o filé, só pega a parte nobre, só pega aquela parte que vai chamar a atenção de quem é excluído do acesso para poder gerar ali a riqueza, para poder gerar ali a produção ali no caso, né? E tem muito mulher e tem muito homem também que segue esse pensamento.
Gente, na época da escravidão, existia pessoas brancas, no caso, né, homens brancos, que também eram pobres. A riqueza nunca foi dividida, a riqueza sempre ela foi ela sempre foi desequilibrada. Graças a Deus achei a palavra certa, ela sempre foi desequilibrada. Mas as pessoas pensam que na época da escravidão era todo branco rico. E não era, sempre foi uma minoria. Na época do feudalismo, as pessoas pensam que todo senhor é rico. E não era. Na Europa, estou querendo dizer. Evidentemente que é uma minoria. E quando estiver passando para trás, é a mesma coisa. E aí muitas mulheres pegam aquela questão que o homem tem que bancar, financiar, achando que o cara vai fazer alguma coisa de graça. Achando que o cara vai fazer alguma coisa de bom coração. E não vai. E não vai. E não vai. E essa mentalidade, ela é muito cobrada muitas vezes quando o camarada ele vai querer alguma coisa. Ah, o cara tem que pagar, o cara tem que ter dinheiro, o cara tem que ter condições. E eu me lembro que Jesus falava muito sobre a questão dos fardos pesados, né? Das pessoas, os religiosos, né, querendo colocar fardos em excesso, coisas que nem eles fariam, né? Essa mesma lógica bíblica, comparando com nossos tempos atuais, ela segue a mesma lógica. A mesma lógica, entendeu? Porque se fosse o inverso, a mulher ela iria querer, ela iria aceitar. Só que as pessoas, o problema dessa questão é que a gente tem um coletivo que vive muito pela cabeça dos outros. Não tem pensamentos próprios, não tem ideias próprias, não tem crenças próprias, não tem as suas convicções próprias, o seu crer naquilo que acredita, aquilo que vê que é certo. E a gente vê muita confusão, muito desandamento, muito estresse, muita apurreação por conta desse pensamento. De que todo homem tem que ser provedor, todo homem tem que tomar frente, todo homem tem que ser assim. Passando uma visão que todo mundo era rico, todo mundo é bem de vida, todo mundo era farto. E quando a gente vai estudar a história, não é bem assim. Tanto no feudalismo, tanto antes do feudalismo, que era Roma, tanto antes de Roma, que era Grécia, tanto antes de Grécia, que se eu não estiver enganado, eu acho que era a Pérsia e Medos, depois Babilônia. Nunca foi assim. O Império Otomano, entendeu? Mas as pessoas querem se amarrar numa produção que não tem vínculo nenhum com questões históricas em relação à fidelidade, mas sim uma questão comercial, tornando essa questão do homem provedor como uma regra para todo homem. Não entendendo que a minoria é que não trabalhava. A grande maioria, como o povo, sempre trabalhou. Mulher e homem sempre trabalhou. Quem já viu a história da Revolução Industrial vai ter consciência que muitas vezes o marido ganhava muito pouco, não dava para poder sobreviver, botava a mulher para trabalhar, botava os filhos para trabalhar. E aí a gente, só pela Revolução Industrial, e aí a gente vê como que a visão de muita gente, desculpa aí pelo barulho, tá gente? E aí a gente vê como que a visão de muita gente ela é totalmente desconectada. Na Revolução Industrial, o filho trabalhava, a esposa trabalhava, todo mundo trabalhava, porque era pouco. E as pessoas ficam rendidas na questão do homem provedor. Na parte do feudalismo era a mesma coisa. Qual foi o problema do feudalismo, né? Qual foi o problema do feudalismo e que depois quebra lá na frente com a monarquia? Altos cobrança de impostos dos reis. Cobrava demais, a terra não gerava suficiente para a necessidade do que o rei precisou e houve uma ruptura, que lá na frente começa a Revolução Industrial. Então,
essa visão do homem provedor, muita gente não vê, não olha para a história, que nem todo homem, a grande maioria não era provedor, a grande maioria tinha que botar, tanto é que a grande maioria tinha muitos filhos para poder sustentar a terra, tinha uma penca, entendeu? Porque ele mesmo não dava conta do trabalho, então tinha que ter bastante filho. E muitas mulheres também não era acessado a nobreza. Quando se fala da história da nobreza, na parte nobre dos provedores, era poucas pessoas. A grande maioria vivia ralando, né? Escravo mesmo lá do trabalho. E eu queria falar sobre essa questão do condicionamento relacionado através do dinheiro, que muitas das mulheres acabam exigindo que para poder sair, né, ou até mesmo ter uma certa inoperância, o cara tem que ter dinheiro, o cara tem que ter carro, o cara tem que ter, o cara tem que ter, o cara tem que pagar as coisas, o cara tem que bancar as coisas, porque senão não faz, não sai, não fica. E aí, depois a pessoa ela fica reclamando do cafajeste, do mulherengo, fica reclamando galinha, do canalha. Porque esses tóxicos, na prática, que muitos reclamam, são aqueles que fazem a vontade dela, que pagam o preço que elas querem. Mas lá na frente, eles vão dar o preço deles. Ou seja, passa mais de 1000 anos, 2000 anos, e muitas mulheres elas não conseguem evoluir o pensamento que não é todo homem que tem condições de bancar, de sustentar. Embora isso é colocado como exigência. E aqueles que faz, é o que eu observo esse meu tempo de minha vida, lá na frente vai cobrar. Geralmente o preço é amargo. Geralmente a fatura é cara. Geralmente tem um sal para salgar o que foi feito. E essa concepção, muitos não conseguem ligar um ponto com o outro. O que acontece na prática? A repetição de erro de geração a geração. É isso que acontece na prática. Bom, gente, esse é um bate-papo. Eu queria falar sobre isso, essa visão equivocada. E espero vocês na semana que vem, tá, gente? Eu não falei do caso do Ítalo, porque eu não estou acompanhando, estou fazendo meus trabalhos. O que está acontecendo aqui agora, acho que é o Ítalo o nome dele. Mas talvez depois eu falo sobre o caso dele, tá, gente? Fui.